Escute o que eu vou dizer a você e anote no seu coração. Você não sabe, mas Deus está dirigindo tudo. Eu disse que Deus está conduzindo a tua vida. Você não sabe. Escute, não olhe para o dia de hoje pensando que é o fim, porque não é. O dia de hoje é só parte da trajetória. Eu disse que o dia de hoje é só parte da trajetória. Mas sabe o que eu aprendo quando olho para o nascimento de Moisés? Que Deus usa processos para conduzir a gente até o cumprimento da promessa. Eu vou repetir. Deus usa processos para conduzir a gente até o cumprimento da promessa. E por quê, pastor? Ora, Moisés só se torna filho da filha de Faraó porque sua mãe colocou ele num cesto. Ele só é colocado na posição de filho da filha de Faraó porque sua mãe o colocou num cesto. Moisés só foi colocado num cesto porque sua mãe não pôde mais escondê-lo. Veja só, Moisés só não pode continuar na casa de seu pai porque Faraó mandou matar todos os meninos recém-nascidos. Os meninos recém-nascidos eram mortos por ordem de Faraó porque os hebreus multiplicavam. Assustadoramente multiplicavam. E Faraó temia esse crescimento. Daqui um pouquinho, os egípcios serão minoria no próprio Egito. E Israel, os hebreus, vão tomar conta de tudo. Então, a gente tem que dar um jeito de escravizar eles e de matar os meninos quando nascem, porque assim a gente controla. Então veja, Deus sempre no meio do caos vai conduzir as coisas para que líderes sejam levantados por Ele, a fim de fazerem a diferença na própria geração, levantando um povo que é remanescente, que é comprometido e que tem promessa. Eu quero que você repita isso e diga: o melhor tempo da minha vida está chegando, muito embora o processo é desafiador. Essa é a minha fé. Essa é a minha mentalidade. Escute o que eu vou dizer a você e anote no seu coração. Você não sabe, mas Deus está dirigindo tudo. Eu disse que Deus está conduzindo a tua vida. Você não sabe. Escute, não olhe para o dia de hoje pensando que é o fim, porque não é. O dia de hoje é só parte da trajetória. Eu disse que o dia de hoje é só parte da trajetória. É fácil fugir do processo, mas Deus é contigo, e nesse processo Ele não te abandona. Pode até parecer que Deus te esqueceu. A Bíblia diz que não dormitará o guarda de Israel. Deus não está dormindo. Deus está agindo. Até mesmo quando você está dormindo, Deus está fazendo algo por você. Até mesmo quando você está perdido, Deus usa o seu estar perdido para no final te fazer bem. Então escute o que eu vou dizer: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Espera, confia, porque vai dar tudo certo. E eu anotei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Primeiro, a promessa não pode ser escondida.
A promessa não pode ser escondida. 300 e poucos anos se passam e o que era alegria para o povo de Israel, sendo recebido com honraria no Egito, agora é vergonha, frustração e escravidão. Porque assim, quando você chega, às vezes fazem festa, mas depois de um tempo começam a te perseguir, e depois de um tempo querem te escravizar. É triste, mas essa é a realidade do mundo. O fato é que depois de 300 e poucos anos, nós vamos encontrar uma mulher chamada Joquebede. Oh, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Nós vamos encontrar Joquebede. E Joquebede, ela tem um filho, e o filho é formoso. E a Bíblia diz que ela olha e diz: como é que eu vou permitir que joguem meu filho no rio? Como é que eu vou matar o meu próprio filho? Então ela esconde. Existem comentaristas que dizem que esse esconder se tornou uma prática comum. Muitos faziam isso. Só que você sabe como é que criança, você não consegue dizer não chore, fica quietinho. Bebê chora, e a Sara chorava. Meu despertador das 2, das 3, das 4, das 5, das 6 e das 7 chorava, que era uma maravilha. A pastora Vitória ficava com os olhos desse tamanho, não dormia direito, tinha que mamar, e ficava perto da gente, aí dormia. É bebê, criança. O texto diz que ela, Joquebede, esconde. Mas chega uma hora que é impossível esconder. É assim na vida da gente. Moisés, escute o que eu vou dizer, era resposta de Deus para uma situação difícil. Moisés era resposta de Deus para que aquele povo deixasse de ser escravo para ser livre. E Joquebede tentava escondê-lo. O texto diz: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Chegou uma hora que não tinha como esconder mais. Quando eu penso em Moisés, eu penso na promessa de Deus para a nação de Israel. Porque Deus disse um dia que aquele povo iria para o Egito e que sofreria lá, e que o Senhor levantaria um libertador para os tirar de lá. Então Moisés era o quê? Promessa de Deus. Quem era Moisés senão alguém chamado de Deus? E aí eu quero aqui aplicar isso a você. Tem muita gente que, porque pode sofrer inveja, esconde a promessa, esconde o chamado. Tem gente dizendo: quer saber, eu tenho promessa, Deus vai me usar. Eu tenho unção, Deus vai me usar. Eu tenho chamado, Deus vai me usar. Mas por enquanto vou ficar no meu cantinho, porque afinal de contas tem muito invejoso por aí. Quem tem medo de inveja não faz nada, a não ser ficar coçando a cabeça, a não ser ficar vendo o bonde passar, a não ser perdendo oportunidade, deixando de cumprir o chamado. Sabe o que é mais lindo? É que chega uma hora que você não consegue mais conter o chamado que Deus te deu.
Chegou uma hora que você não consegue mais esconder a promessa que Deus te fez. Ele começa a usar pessoas de forma pública. Nunca. É isso que eu te digo, vou te usar. Ai, Senhor, misericórdia, agora a irmã Filomena viu. Pum. E daí? E daí? Escute. O chamado está dentro de algumas pessoas chorando igual um bebê, gritando igual um bebê, querendo vir à evidência. Não é hora mais de esconder. Deus tem pressa em te usar. Deus vai te levantar de forma extraordinária. Deus vai usar você como você nunca imaginou que Ele pudesse fazê-lo. Você não vai conseguir esconder mais o que Deus sonhou para você. Diga amém. Diga, Deus vai me usar. Mas também Moisés pode ser um filho seu, que Deus tem um propósito na vida dele, mas você fica segurando, querendo conduzir do teu jeito. Eu fico pensando em como Deus conduziu a minha vida. Não foi do jeito que meu pai queria. Eu fui um filho exemplar até um ponto. Depois eu me tornei alguém que o meu pai olhou para pastores e disse: eu não aguento mais meu filho, dá um jeito nele, me ajuda, chorando. Meu pai não chorava, mas eu me tornei uma bençãozinha. Pensa na tribulação gospel que eu era. Aí eu tive um encontro com Jesus numa outra igreja, porque na igreja do meu pai eu achava que todo mundo tinha inveja de mim, todo mundo não gostava de mim, todo mundo me rejeitava, eu era vergonha para o meu pai. Então eu fui para outra igreja, numa outra cidade, lá eu tive encontro com Jesus. Aí a minha cabeça abriu. Porque se eu fosse aquele filho exemplar, talvez hoje eu estava de terno e gravata dizendo: você é minha irmã que usa brinco, Jezabela. A minha cabeça seria essa, porque eu era. As primeiras mensagens que eu preguei, eu disse: Josué, quando bradou com o povo de Israel ao redor de Jericó, só caíram as muralhas, porque Josué não tinha TV em casa. Ai, eu tinha a unção da anta mesmo, para um negócio desse. Só falando assim para você entender. Às vezes, sai do jeito que você está esperando. Se você tem alguém da sua família, não fique tentando manipular nem conduzir ele. Fica tranquilo. Coloca na mão de Deus. Diga amém. Segundo, nem sempre a estratégia faz sentido. Nem sempre a estratégia faz sentido. Olha a parte B do versículo 3 do capítulo 2. Tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Escute o que eu vou dizer. Joquebede não tinha uma chance, mas ela tinha fé. Tem gente dizendo: pastor, eu só preciso de uma chance. Não, você precisa de fé. Porque fé ultrapassa uma chance. Fé não abre para você uma porta para você ter uma chance. Fé faz o milagre acontecer. Diga: a estratégia correta vai fazer a diferença. Ela improvisa com os recursos que tinha. Ela confia que Deus podia fazer o sobrenatural acontecer. Joquebede, ela acredita que Deus pode cuidar do que agora ela não pode mais cuidar. O problema é que tem muita gente tentando cuidar do que não pode mais cuidar e impedindo Deus de trabalhar. Mas é o meu filho, Senhor. Ele já foi teu servo. Para! Põe na mão de Deus.
Se você não tem mais nas suas mãos o alcance para cuidar dele, confia. Você não pode mais cuidar, mas Deus cuida. Eu aprendo com isso que muitas vezes as coisas saem do nosso controle, mas jamais irão sair do controle do Eterno. Moisés, quando ela coloca naquela estratégia, Moisés sai do alcance da sua mão, mas Deus põe a mão sobre Moisés. E eu vou dizer uma coisa: você pode ser a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor líder do mundo, o melhor patrão do mundo, você pode ser o mais sábio do mundo, mas escute, você nunca será melhor do que Deus. Então fique em paz, confia que Ele faz.